O novo desconto do imposto de renda chegou com muitas promessas, hein? Será que vai ser aprovado pelo Senado? Já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, agora resta ser aprovado pelo Senado, mas as cartas já estão na mesa e é sobre esse assunto que a gente vai conversar no Pode Mais Soluções desta semana. E eu estou aqui com a Jéssica e com a Márcia. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada para a gente falar, então, sobre um assunto que está movimentando aí as discussões do brasileiro, porque o ano que vem, então, tem gente que não vai declarar imposto de renda. É isso mesmo? O que exatamente, então, foi aprovado? Boa tarde, Liz. É sempre um prazer estar aqui. O intuito hoje não tem nada oficialmente ainda, né? Apesar de ter sido aprovado pela Câmara, mas o intuito é a gente esclarecer um pouquinho para quem não está entendendo aí, que de repente acha que já está valendo e ainda não está. Então, foi aprovado pela Câmara um projeto de lei que prevê a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E prevê Uhum. também alguns descontos parciais para quem ganha entre 5 e 7.350. Uhum. Então, Bastante gente, né? Vai mexer, né, no bolso de bastante vai gente. atingir aí uma parcela bem grande, mas isso se for aprovado no Senado e sancionado pelo presidente, né? Então, ainda, por Uhum, enquanto, é só uma intenção, né? Não é nada oficial. uhum. Mas tá sendo muito discutido esse assunto, porque é muita gente, né, vai ser abordado. Então, quantas milhões de pessoas a gente tá falando quando a gente fala nessa isenção? Então, Mais ou menos 10 milhões. É muita gente É mesmo, muita gente. Só gente. chega a Então, arrepiar. assim, com a isenção, mais ou menos 10 milhões. 10 Isso milhões são é pessoas que ganham até 5.000 isso, reais. aproximado. Márcia, e qual era então o valor mínimo antes? Pela tabela era R$ 2.259,20. Então deu aí uma folguinha bem grande, né, para agora. Uhum. E isso assim, a isenção, né? Porque depois, entre 5.001 até 6.750, Uhum. aí ele vai ter uma tabela progressiva. Então vai ser uma tabela progressiva dentro da tabela progressiva. A tabela progressiva de descontos. Isso, né? Sim. Então, deve atingir aí mais ou menos 20 milhões de pessoas. Isso vai impactar bastante, né? Impacta, né? Uhum. Então, para isso, está sendo criado outras alternativas, né? Uhum. Então, que se falou muito nesses dias, vai taxar os super ricos, né? Na verdade, seria uma compensação, né? Uhum. Porque tudo que vai deixar de ser arrecadado por essas pessoas, né, físicas até 6.750, quem vai recolher aí, fazer esse equilíbrio, aí seriam os taxados de super ricos aí, né? Que Uhum. representa 1% de tudo aquilo que é arrecadado, né? Com o imposto de renda. Nossa, pra gente ter uma ideia de como que é a distribuição de renda no nosso país. Mas, gente, então a partir de quanto que essa mudança começa a valer? se for sancionado, né, pelo presidente, aprovado no Senado e sancionado pelo presidente a partir de janeiro de 2026. E aí vai Uhum. influenciar também no ano seguinte, porque daí a declaração de 2026 vai ser em Entregue. 2027, né? Então, Ah, então é a declaração de 2027 que a gente tá falando. já Na vai. verdade, assim, a gente já vai começar a ficar de olho no nosso salário aí a partir Uhum. de janeiro de 2026, Ah, tá. porque a tabela, né, pelo princípio da anuidade aí, Uhum. é, é aprovado agora e só vale a partir do ano que vem. Então, a Uhum. partir de janeiro, se for aprovado agora, porque ele vai passar agora pelo Senado, se for aprovado sem nenhuma alteração no Uhum. texto, Uhum. já vai para a sanção Do do presidente. presidente. Uhum. Se não, aí volta de novo para a Câmara e faz todo o processo novamente, Uhum. né? E daí, se tudo isso acontecer dentro desse ano, a partir de janeiro já começa, mas a gente só vai ver mesmo o resultado quando a gente entregar a declaração em maio do outro ano. Já vai Né? começar a sentir um pouquinho mensalmente, porque tem o imposto retido na fonte, né? Então, É, como não vai ter mais isso, vai sentir já nesses primeiros meses, se for sancionado, a partir de de janeiro de janeiro. 2026. Mas o Uhum. impacto maior realmente quando a gente entrega o imposto de renda, que vai ser em Faz o ajuste, 2027. né? E quanto que isso representa de economia aí para o trabalhador que ganha, né, nessa faixa?
Então, a Bem, gente fez até uma simulação aqui para a gente ter uma ideia, né? Então, quem ganha R$ 5.000, ele pagava em média, né, até 2025, 300 vamos arredondar para R$ 300, né? A partir da isenção, então, esses R$ 300 passa a ser um valor que ele recebe ali a mais no salário dele, né? E quem isso na uhum, isenção. Aí, com relação aos demais, que é dos 5.001 até os 6.750, fazendo aí um cálculo de quem recebe 6.000, ele pagava em média R$ 754 de imposto por mês. Uhum. Com a nova regra, ele vai passar a pagar 60% a menos, ou seja, ele vai pagar aí 300 e poucos reais. Então, ele vai ter uma Nossa. economia de R$ 412, né, por Uhum. mês. Gente, E pensa, isso, né, pro trabalhador, isso faz muita muita diferença, né? diferença. bastante. É um mercado, né? Às vezes é alguma programação que ele precisa fazer, alguma coisa relacionada à saúde, um remédio, uma Uma parcela do farmácia. IPVA, Uma parcela do IPVA, Márcia, muito Para bom. esses contribuintes que ganham até 5.000, anualmente vai dar em torno de R$ 4.350 Por ano. por ano de de economia, benefício. É uma né? viagem para o Nordeste, É, não é mesmo? realmente. Com certeza, faz Pois muita diferença, né? para muitos pode parecer pouco, mas para Sim. quem realmente está ali Uhum. vivendo isso, é muito, né? Então, para você ter uma ideia, Liz, Uhum. em 2007, uma pessoa que ganhava R$ 1.900, ele pagava em média de imposto R$ 4,18. Uhum. Corrigindo pela inflação, se Uhum. fosse em 2023, essa mesma pessoa que ganhava 1.900, o salário dele estaria, corrigindo pela inflação, estaria a 6.067, Nossa. pagando R$ 162 de imposto. Uhum. Isso quer dizer que, pelo salário, ele teve uma correção de 221%, Olha só. enquanto que o imposto deu 3.600% a Muito mais. acima, né? Então, por isso que eles falam que tem que ser corrigida a tabela, Uhum. né? Ela não pode ficar estacionada, porque aí o poder aquisitivo das pessoas passa a Uhum. ser muito menor, né? Sim. Então, Uhum. por isso a necessidade, porque o nosso salário ele vem só sendo corrigido, né? Então, Uhum. de muitas pessoas não aumenta, ele só corrige, Uhum. mas a tabela não é corrigida. Sim. Então, é onde pessoas que ganham pouco, ainda assim é preciso pagar imposto, Uhum. E a né? gente está ouvindo muito falar da reforma tributária, né, que está vindo aí. Essa correção do imposto também faz parte do início aí de uma reforma tributária que realmente impacte o cidadão comum, né, o cidadão da classe média ali? É um Sim. pedacinho, né, Uhum. da reforma. A reforma é algo bem mais amplo, né, que inclui ali Uhum. tributos federais, mas ainda assim é uma parcela ali de início de uma reforma. E é Uhum. realmente uma forma de equilibrar esses ganhos, né, para quem ganha menos não sofrer ali com os descontos muito altos, quem ganha mais pagar um Uhum. pouco mais. Então, sendo sancionado esse Uhum. projeto de lei, quem ganha menos vai estar isento. Quem ganha ali intermediário até os 7.350 vai Uhum. pagar de forma reduzida. Aí eu falei E 6 quem mil, ganha né? mais 7.300. 7.000, E eu tô isso. desde o começo falando 6.000. Não, desculpa, gente, 7.000. 7.350. e quem ganha muito Uhum. acima vai pagar proporcional ao ganho, né? Então é realmente um ponto de equilíbrio. Sim, é uma forma de começar a equivaler essa justiça tributária aí no nosso Exatamente. Exatamente. país. Na verdade, assim, não é que os grandes, né, os super ricos, Os bilionários. os bilionários, 1%. deixam de pagar imposto. Eles pagam o imposto, né? Assim como todos nós pagamos. Só que a tabela é igual para todo mundo, Uhum. né? Então, Sim. quem ganha pouco ou quem ganha muito, a tabela é a mesma, Uhum. né? E é onde dá esse conflito. Esse Fala assim, desequilíbrio, né? eu ganho tão pouco e pago igual a quem ganha muito, né? Mas todos nós pagamos os impostos, inclusive os grandes, né? Uhum. Só que normalmente os grandes eles têm algumas outras isenções, por exemplo, numa distribuição de lucro, eles não pagavam imposto. Com a nova reforma, eles vão pagar imposto sobre a distribuição também, se o texto for Uhum. aprovado da forma como está.
Pra né? gente ir chegando no fim, então, o que que o trabalhador precisa saber e acompanhar também agora nos próximos meses, né? O que que como ele deve se organizar aí, caso, né, realmente seja sancionada essa lei, essa Uhum. nova lei. Acompanhar melhor, né, os olerites mensalmente, porque se isso for realmente sancionado, o primeiro impacto vai ser ali, ele já vai sentir. E acompanhar também as publicações do Diário Oficial da União, né, que lá são as publicações mais Mais oficiais, concretas, mais né? oficiais, né, porque a gente vê hoje muita coisa na internet, e então é bom estar atento a essas fontes oficiais. E ficar de olho na Gomes Mais, nos nossos podcasts, que a nossa Nossas intenção é redes sempre sociais. trazer as informações mais seguras, né? E realmente hoje esclarecer aqui que ainda não está valendo, mas Uhum. pode ser sancionado e Eles, passar a valer a Muito, partir muito de janeiro. certo que será, né? hoje, Muito hoje, provável, né, na verdade. hoje a política ela virou uma polarização, né? Uhum. Mas muitas pessoas falam assim, ah, não quero nem saber disso. Mas é importante, né, a gente Uhum. acompanhar e acompanhar o que está sendo feito, porque nós votamos, nós somos conscientes e precisamos cobrar desses políticos, né, que Uhum. sejam feitos o que é de bem, né, para as pessoas, para todos nós. Então, a gente tem que estar acompanhando, acompanhar o que eles estão fazendo, acompanhar se estão realmente, né? Interessados, né, em O que está sendo feito, o texto, se o texto, né, está sendo cumprido com aquilo que foi, né, exposto. Se caso houver, né, correção nesse texto, para a gente poder acompanhar, né? E se for preciso, a gente lutar pelos direitos, né? Uhum. Porque realmente é muito tempo sem mudança, né? Uhum. Muito tempo sem mexer nessa tabela. E Uhum. passa e entra, sai, né? Políticos e nada muda. Uhum. Então, é necessário, é doído, né? Toda reforma, né? Essa reforma toda é difícil, né? Não Sim. está sendo fácil entender e tudo, colocar em prática tudo Muito que está estudo, né, Márcia? acontecendo, Uhum. mas é necessário, né? São Uhum. muitos anos a gente pagando impostos altíssimos, né? Sem Uhum. ver retorno. Então, vamos cobrar, gente, Com certeza, né? Espero né? que realmente seja uma realidade nessa isenção, Uhum, até mesmo por uma reparação histórica, né, isso. do trabalhador brasileiro. Exatamente. Márcia, Jéssica, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer, Imagina. Liz. Obrigada, Alice. A gente volta em breve, na semana que vem, com mais assuntos sobre essa isenção do imposto de renda. Se tem gente que vai pagar menos, será que tem gente que vai pagar mais? Não perca. E se você também tem dúvida, deixa aí nos comentários, a gente responde para você. Até breve.